Hoje eu vou falar sobre a autoestima e a despersonalização. O que é importante a gente perceber quando a gente tem autoestima rebaixada é que sempre em algum momento, dentro de uma relação, principalmente de uma relação conjugal, a gente se despersonaliza. E o que seria essa despersonalização? É quando a gente se envolve numa relação e a gente vai perdendo a nossa própria identidade. A gente vai assumindo a identidade do outro ou da relação. Sempre naquela relação, a identidade mais potencializada vai ser a do outro, do parceiro, da parceira. A gente se envolve nos projetos dele ou dela, a gente busca objetivos, a gente começa a planejar metas para o futuro, tudo de alguma forma focado na identidade do outro. Esse outro pode ser quem de alguma forma constrói toda a dinâmica da relação, porque você se despersonalizou. Em que? Ou você já entrou naquela relação numa dinâmica de despersonalização interna sua, individual, e aos poucos você vai desenvolvendo, reforçando essa despersonalização dentro da relação, porque você tem autoestima rebaixada. Então, tudo que o outro sugere, os planos para o futuro, o tipo de comunicação que você tem nessa relação, os desejos, os interesses, as vontades, tudo isso vai prevalecer sempre em relação à identidade do seu parceiro, porque você de alguma forma se despersonalizou. Você não percebe que você precisa se posicionar dentro dessa relação também como indivíduo. E aí você acaba se perdendo. E você em algum momento começa a perceber que você não se reconhece mais. Ou talvez, na maioria das vezes, você nem perceba. Porque essa despersonalização, ela na maioria das vezes é muito inconsciente. Quando você menos percebe, você já perdeu a sua identidade dentro daquela relação e às vezes talvez já a relação esteja no fim. Então é importante você perceber que a autoestima está muito relacionada à despersonalização, principalmente dentro de uma relação afetiva, né? Você vive em função do outro, em função da relação, dos projetos do outro. Não que esse outro, de alguma forma, ele seja responsável pela sua despersonalização. Na maioria das vezes nem é. Na maioria das vezes ele nem percebe que você perdeu sua identidade, né? E aí ele acaba assumindo o posicionamento de linha de frente da relação e todos os planos que ele tem são concretizados e os seus não. E é importante você perceber isso para recuar, né, e resgatar sua identidade. Vamos nos perceber?